os filhos de Deus, Nefilins, Tártaro e espíritos em prisão. Nesse vídeo vamos entender como todos esses assuntos estão interligados. Caso já tenha algum conhecimento, poderá aprender como um assunto completa o outro. Vamos começar por ler o relato de Gênesis 6, do 1 ao 4. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia os nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Filhos de Deus, ou filhos do verdadeiro Deus, de Gênesis 6, 2 e 4, é uma expressão do idioma hebraico que se refere a anjos, os filhos espirituais de Deus. Como chegamos a essa conclusão? Vejamos essa expressão em outros versículos. Por exemplo, Jó 1:6, que diz: e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E Jó 2:1 diz: e vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Esses filhos de Deus chegam na sua presença e também entre eles está Satanás, que é uma criatura espiritual iníqua. Mais à frente, em Jó 38:7 diz: quando juntas cantavam as estrelas da manhã e jubilavam todos os filhos de Deus. O contexto desse relato indica que os filhos de Deus aqui são os anjos, porque eles jubilam em um momento em que não havia humanos na terra. E no Salmo 89:6 diz: quem poderá nas nuvens se igualar a Deus? Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos de Deus? Não há como negar que se fala de anjos, porque está se falando do céu, o lugar de morada de Jeová Deus. Alguns argumentam que no relato de Gênesis não poderiam ser anjos, pelo motivo de que os anjos não têm interesses sexuais, conforme diz Mateus 22:30. Nem se casam, nem são dados em casamento, são como os anjos do céu. O que temos que ter em mente é que estamos falando de anjos materializados, não de anjos no céu. Os anjos no céu são seres espirituais e impossibilitados de ter contato carnal com humanos. Mas os anjos que se materializaram abandonaram suas formas espirituais e assumiram corpos físicos. Eles não se tornaram plenamente humanos, mas não se encontravam mais em forma espiritual. E temos que lembrar também que em outras ocasiões, anjos se materializaram e até comeram e beberam com pessoas. Se anjos materializados não pudessem ter relações sexuais com seres carnais, por não possuírem um sistema reprodutor, tampouco possuiriam um sistema digestivo para comer alimentos. Se os anjos materializados foram capazes de ingerir alimentos, assim como os humanos, por que não seriam capazes de ter relações sexuais também, assim como os humanos podem? Outro questionamento é: poderiam esses filhos de Deus serem adoradores de Deus? Claro que não. Se fossem humanos comuns, filhos de Deus, eles teriam sido salvos no dilúvio, pois não há nada de errado em humanos terem filhos. Portanto, pergunte-se: se esses filhos do verdadeiro Deus eram meros humanos, por que eram os seus descendentes homens de fama, isto é, mais famosos que os homens comuns da sua época, tal como Noé? Questione-se também: por que mencionar o casamento desses filhos de Deus com humanas como sendo algo especial ou peculiar? Casar e ter filhos já eram atitudes comuns existentes por mais de 1500 anos e eram aprovadas por Deus. Assim sendo, estes anjos, estando materializados, poderiam sim ter relacionamentos com humanos e, consequentemente, ter filhos. Por serem maus, essas criaturas angélicas materializadas e desvirtuadas conseguiram elevar e muito o grau de maldade na terra. E podemos ver que, embora não se materializassem mais nos dias de Jesus, esses anjos eram responsáveis por todo tipo de coisas erradas que aconteciam. Então imagine quão difícil era a situação nos dias de Noé.
Continuando o raciocínio, visto que compreendemos que esses filhos de Deus são anjos, percebemos que estes viram que as filhas dos homens eram belas e desceram para a terra, se materializaram e casaram com mulheres. Agora vamos entender o que resultou do casamento desses anjos com humanos. Gênesis 6:4. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Algumas traduções da Bíblia trazem gigantes no lugar de nefilins. Há especulações sobre quem são os nefilins. Alguns comentaristas bíblicos dizem que os nefilins eram anjos caídos do céu e, casando com mulheres, produziram homens de fama. Outros dizem que os nefilins não são anjos porque eles existiram na terra antes de os filhos de Deus terem relações com as mulheres. Concluem que não são gigantes, mas estes são apenas homens maus, assim como Caim, homens de grande maldade. Já outros aceitam que os nefilins eram híbridos, filhos da união entre humanos e anjos. Reexaminando o relato, vemos que os versículos 1 a 3 do mesmo capítulo tratam dos filhos de Deus, que eles tomaram esposas, e da declaração de Jeová de que sua paciência com os homens acabaria depois de 120 anos. O versículo 4 diz, então, que naqueles dias veio haver os nefilins na terra, evidentemente nos dias em que Jeová fez a declaração. Daí, o relato mostra que essa situação continuou depois, quando os filhos do verdadeiro Deus continuaram a ter relações com as filhas dos homens. E então o relato descreve em mais pormenores o que aconteceu da união dos filhos do verdadeiro Deus com as mulheres. Os poderosos da antiguidade, os homens de fama, não serviam a Deus. Caso contrário, eles teriam sobrevivido ao dilúvio. Tais homens só ajudaram a piorar a situação do povo da época por terem sido tiranos. Seus pais angélicos, ao ter relações com mulheres humanas, geraram estes filhos híbridos não autorizados por Deus. Pelo visto, os nefilins, por sua vez, não tiveram filhos. Mais à frente, nas Escrituras, há outro relato sobre estes supostos nefilins, onde os 10 espias hebreus trouxeram ao acampamento dos israelitas um relatório falso, falando de forma aterrorizante e causando pânico ao povo em seu relato sobre a terra de Canaã. Esses espias eram mentirosos e queriam enganar o povo. E o povo, por acreditar na mentira deles, sofreu uma trágica consequência. Embora houvesse homens grandes em Canaã, como há relatos na Bíblia, os nefilins citados ali são apenas uma hipérbole, não são nefilins reais. Chegamos à conclusão então de que os nefilins mencionados em Gênesis são filhos híbridos de anjos, criaturas espirituais materializadas com seres humanos. Mas passando o período colocado por Jeová Deus, veio o dilúvio e matou as mulheres que se casaram com os filhos de Deus e os seus filhos, os nefilins. Mas estes filhos de Deus, que compreendemos que eram anjos, não iriam simplesmente morrer, pois eram criaturas espirituais materializadas. Tais criaturas espirituais não podiam mais voltar simplesmente para sua posição original no céu, que tinham antes de desobedecer, pois foram postos em uma escuridão espiritual. Judas, versículo 6 diz: E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. E como diz a continuação do texto no verso 7, eles são comparados aos habitantes de Sodoma e Gomorra, que eram praticantes de imoralidade sexual. Entendemos melhor também esse relato indo ao texto de 2ª carta de Pedro 2:4 e 5, que diz: De fato, Deus não se refreou de punir os anjos que pecaram, mas ele os lançou no Tártaro, acorrentando-os em densa escuridão e reservando-os para o julgamento. Ele também não se refreou de punir um mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, junto com mais 7, quando trouxe um dilúvio sobre um mundo de pessoas ímpias. Tanto na carta de Judas como na carta de Pedro, vemos anjos sendo punidos pelas suas práticas ímpias. E na carta de Pedro, há um paralelo da punição dos anjos com a punição das pessoas dos dias de Noé.
E ainda também, como foi citado Sodoma e Gomorra na carta de Judas, também são citados na carta de Pedro no versículo 6. A expressão Tártaro aparece apenas uma vez em toda a Bíblia, que é nesse relato da segunda carta de Pedro 2,4. O Tártaro da Bíblia não tem nada a ver com a mitologia grega, que era uma região que ficava abaixo do Hades. Tártaro é uma condição, não um lugar específico. Esses anjos estão em profunda escuridão por serem renegados e expulsos da família de Deus. Paulo, que viveu no mesmo período que Pedro, menciona que esses espíritos estão em lugares celestiais de onde exercem domínio e escuridão. Uns 2000 anos após o dilúvio, esses anjos desobedientes pedem a Jesus para não mandá-los para o abismo, mostrando assim a diferença entre o Tártaro e o abismo. Agora vamos entender como esses textos estão em harmonia com o que diz 1ª carta de Pedro 3, 18 ao 20. Pois Cristo morreu de uma vez para sempre pelos pecados, um justo pelos injustos, a fim de conduzir vocês a Deus. Ele foi morto na carne, mas recebeu vida no Espírito. E assim ele foi e pregou aos espíritos em prisão, que tinham sido desobedientes quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto se construía a arca, na qual poucas pessoas, isto é, 8, foram levadas a salvo através da água. Quem são esses espíritos em prisão? Não são espíritos de pessoas mortas, visto que os mortos estão inconscientes. Enquanto esteve morto, Jesus não pregou a ninguém, pois estava na sepultura. Os únicos espíritos em prisão são anjos dos dias de Noé, conforme relata a Bíblia. Também não pode ser uma pregação feita nos dias de Noé por Jesus, porque foi Noé quem fez a pregação nos dias pré-diluvianos. Agora, se juntarmos essa passagem com Judas 6 e 2ª carta de Pedro 2,4, veremos que se tratam de criaturas espirituais rebeldes, assim como Satanás. Anjos que abandonaram sua posição no céu, que era sua morada natural, se tornando demônios, e não foram poupados por Deus de receber sua punição, sendo aprisionados em profunda escuridão. Estes espíritos do relato de 1ª de Pedro 3,19, que são anjos, receberam a pregação de Jesus após sua ressurreição para a vida espiritual, não durante os 3 dias que estava morto. Observando o tempo verbal em que Pedro usa a palavra pregou, vemos que isso ocorreu algum tempo antes dele escrever a sua carta. Essa pregação não dava a esses espíritos rebeldes uma possibilidade de arrependimento, assim como pode acontecer às pessoas que ouvem a nossa pregação hoje, mas era uma pregação de condenação. Depois que Jesus demonstrou sua fé e lealdade até a morte e foi ressuscitado, provando que o diabo não tinha realmente nenhum poder sobre ele, Jesus tinha base para fazer essa proclamação condenatória a estes espíritos rebeldes. Agora, para ficar bem claro o que aprendemos nesse vídeo, vamos fazer uma recapitulação. 1. Os filhos de Deus são anjos. 2. Os Nefilins são gigantes, filhos híbridos de anjos e mulheres. 3. O Tártaro é uma condição, não um lugar específico. E 4. Os espíritos em prisão são estes anjos que não poderiam voltar à sua posição original no céu como membros da família de Deus, mas receberam uma pregação de julgamento e condenação por Jesus após a sua ressurreição para a vida como criatura espiritual.